Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Nós vamos refletir o Evangelho de 4 de agosto de 2019, nesse domingo. E o Evangelho diz o seguinte: alguém da multidão disse: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz entre vós? Atenção, abstente-vos de qualquer cobiça, porque mais rico que seja alguém, a vida não depende dos bens. E lhe propôs uma parábola. As terras de um homem deram grande colheita, e ele disse a si mesmo: Que farei, pois não tenho onde colocar essa colheita? E lhe disse: Farei o seguinte: derrubarei os celeiros e construirei outros maiores, no quais colocarei meu trigo e minhas posses. Depois direi a mim mesmo: Querido, tu tens acumulado muitos bens para muitos anos, por isso descansa, come, bebe e desfruta. Mas Deus lhe disse: Homem insensato, nesta noite mesmo lhe pedirão a vida. Aquilo que preparastes, para quem ficará? Assim é aquele que acumula para si e não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, Jesus vai falar da riqueza diante de Deus, da riqueza espiritual, que é o próprio Deus na nossa vida. Deus está no controle de toda a nossa vida, do nosso pensar, do nosso falar, de toda a nossa sobrevivência. E Ele é o nosso maior patrimônio. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida de todas as nossas necessidades. E por isso Ele deve ser sempre o centro da nossa vida, porque tudo passa. A juventude passa, a beleza passa, a riqueza passa, os nossos parentes, os nossos amigos morrem, falecem, passam, mas Deus, o maior bem da nossa vida, permanece. Ele tem que estar conosco o tempo todo. E nós devemos lembrar disso a todo momento. Ele é a nossa maior riqueza. Na verdade, a nossa única riqueza. O resto é ilusão. O resto é passageiro. O resto passa. Mas só Deus não passa. E esse evangelho ele é muito curioso, porque começa falando de um homem que se aproxima de Jesus e um homem ganancioso e fala: Senhor, até com certo senso de justiça, né? Como se quisesse fazer justiça, Senhor, pede ao meu irmão que divida a herança dele comigo. Eu acho curioso isso. Divida a herança dele comigo. O nome disso é comunismo. É quando eu quero tirar do outro para mim, ficar no mesmo pé de igualdade. Agora, quando eu tiro de mim para o outro, o nome disso é cristianismo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, com esse senso de justiça que a gente vê por aí nas redes sociais, esse senso de justiça que a gente vê na nossa sociedade, onde a gente quer tirar do outro para mim, tirar do outro, repartir o bem do outro para em meio à sociedade. Isso não é cristão. Cristão é quando eu tiro de mim e reparto com os outros. Por que eu não faço isso? Eu não divido. Se eu tenho 2 pares de sapato, eu dou um para o pobre. Mas querer que o outro faça isso não é cristianismo, não. Tem que começar a partir de mim, a partir da minha decisão. E Jesus adverte esse homem, chamando ele de ganancioso. E conta essa história de um outro homem que acumula os bens. Ou seja, Jesus vira para esse homem e coloca uma resposta que nós temos que ter um senso de justiça, sim. Dividir os nossos bens, mas tem que partir de mim. Não querer que o outro comece. Eu que tenho que viver a caridade. Eu que tenho que tomar a iniciativa de repartir os meus bens. Isso sim é cristianismo. Quando eu peço e implico para que o outro viva a justiça, isso é hipocrisia. Eu que tenho que começar a viver a justiça, repartir os meus bens. Isso sim que é cristianismo. E quanto mais eu abro mão daquilo que é material, mais eu vivo o amor, mais eu assumo Jesus como a minha única riqueza, como o meu único bem, como aquilo que não passa, porque tudo na nossa vida passa. E como nós temos encontrado com pessoas que
que estão com a vida toda bagunçada, mas insistem em acumular bens. Brigam dentro de casa, brigam com o pai, brigam com os irmãos, faz negócio errado, passa a perna no vizinho para ter bens, para acumular bens, e aquilo passa. E aquilo só prejudica a pessoa, aquilo só envenena a pessoa. Por isso, meu irmão, nunca se esqueça, a maior riqueza que não passa é Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você.